Muito boa noite, meus irmãos. Como é que vocês estão? Estamos começando mais um programa Palavra Viva por meio da Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também por meio do meu canal no YouTube, Miqueias Alves, que você pode se inscrever aí. E estamos aí seguindo na nossa série de exposições falando sobre o fruto do Espírito. Nós demos início ontem, dia 20/9 de 2021, e hoje, dia 21, estamos dando seguimento, e hoje para falar sobre a alegria. Ontem nós falamos sobre o amor e hoje nós iremos falar sobre a alegria. Então não saiam daí que o nosso programa está imperdível. Então vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. E você quer participar do nosso programa? Então você pode enviar a sua mensagem no WhatsApp 12991925941. 12991925941. 12991925941. Você pode enviar a sua mensagem fazendo o seu pedido de oração, ou mesmo contando o seu testemunho, ou se você quiser conversar com a gente, estamos aqui pronto a bem lhe atender, e você pode participar conosco do nosso programa. E você que nos acompanha pelo YouTube, você pode deixar aí nos comentários a sua mensagem, que nós também estaremos observando a sua mensagem. Mas vamos então ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida, sem perca de tempo, iremos falar sobre a alegria. A alegria. E eu quero já aqui lançar uma pergunta para você, que só no final da minha exposição eu quero que você responda. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? No final da minha mensagem, eu quero saber a resposta de você a respeito dessa pergunta. Nós vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos já já. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira. Então eu quero convidar vocês para mais uma vez meditar comigo no texto de Gálatas, capítulo 5,
os versos 22 e 23, que são os textos base da nossa série de exposições falando sobre o fruto do Espírito. Estaremos sempre aqui lendo durante toda a nossa série esse texto, que é muito importante. É bom para que nós possamos também decorar aqui os 9 gomos do fruto do Espírito. O verso 22 e 23 dizem assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Ontem nós falamos sobre o amor. E se você não ouviu a primeira mensagem, você pode aí no meu canal no YouTube acessar aí a playlist O Fruto do Espírito, ou mesmo na playlist Programa Palavra Viva você também vai encontrar essa mensagem. E nós fizemos aí uma introdução falando sobre o que é o fruto do Espírito, e nós entendemos que o fruto do Espírito é singular e não plural. Não são vários frutos, é um fruto, vários gomos. É uma ideia como que um cacho de uvas. Segundo, é do Espírito e não do homem. Ou seja, é do Espírito no homem. Não é o homem que autoproduz o fruto do Espírito. Não, é o Espírito Santo que produz no homem o fruto do Espírito. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do pecador regenerado. E terceiro, é ligado ao nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com nós mesmos. E dentro disso nós fizemos aí algumas considerações sobre o primeiro fruto aí, o primeiro gomo do nosso fruto, que é o amor, e desenvolvemos aí uma exposição em 3 tópicos, falando sobre que o amor é uma pessoa, o amor é um mandamento e o amor é um fruto do Espírito Santo na vida do convertido. Então, tá aí o esboço, tá aí o entendimento disso que nós falamos ontem, e você pode aí procurar aí no meu canal no YouTube, Miqueias Alves, para melhor entender essa mensagem. Mas hoje, dando seguimento, eu quero falar sobre a alegria, o gozo. E pensar com vocês sobre como isso se aplica à nossa vida. Porque, na verdade, tanto o amor quanto a alegria são ideias semelhantes. Porque, veja bem, a partir do amor, primeiro gomo do fruto do Espírito e a base para os demais, você vai compreender que uma coisa vai puxando outra. E aí, com base no que eu falei ontem, você pode perceber que uma pessoa que entende que ela é amada de Deus, para que ela possa aprender a amar a Deus e ao próximo. Aí eu pergunto, como uma pessoa dessa é uma pessoa que triste? Como uma pessoa dessa é uma pessoa infeliz? Como uma pessoa dessa é uma pessoa amarga? Ela entendeu o que significa o amor. Ela recebeu a condição, o meio para conseguir amar outros, amar a si mesmo. E agora eu pergunto, como essa pessoa é uma pessoa amarga? Como essa pessoa é uma pessoa infeliz? Como essa é uma pessoa que não produz o fruto do Espírito Santo, chamado alegria? Como? Essa é a grande questão aqui. Então, com base em Filipenses, capítulo de número
4. Filipenses, capítulo de número 4. E versículo de número 4, eu quero fazer 3 considerações com vocês, inicialmente, falando sobre o que é alegria, o quão importante é a alegria. Então observe aí comigo Filipenses capítulo 4, verso 4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aqui nós temos então que fazer 3 importantes considerações sobre a alegria. Número 1. Alegrar-se é um mandamento. Alegrar-se é um mandamento. Perceba que, nas palavras do apóstolo Paulo, a alegria é um imperativo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É quase que também uma exclamação que ele faz questão de repetir. É algo que o convertido, o nascido de novo, tem como mandamento. Tem como exigência. E não uma exigência qualquer, porque uma vez que ele teve um encontro com Jesus para a salvação, alegria é algo pela qual não tem como nós não produzirmos. Na verdade, uma pessoa que não é alegre é uma pessoa que provavelmente não teve um encontro com Jesus. Porque a alegria é uma consequência imediata àquele que teve um encontro com Jesus. Existem muitas pessoas que estão buscando motivos para se alegrar. E alguém até poderia perguntar, mas vou me alegrar por quê? Ou por que motivo vou me alegrar? Então, o cristão já tem muito mais do que motivos para ser alegre. Ele tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. O seu nome está escrito no livro da vida. Ele foi adotado à família de Deus. Ele pode clamar Abba, Pai. Ele recebeu vida eterna, remissão de pecados. Há uma esperança de glória para ele. Então eu te pergunto, como uma pessoa dessa não pode ser feliz? Como uma pessoa dessa consegue não ser feliz? Nós temos mais do que motivos para ser alegres. Por isso que a alegria é um mandamento. Segundo, a alegria é ultra circunstancial. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ser alegre quando todas as coisas estão boas é fácil. Quando estamos na bonança é fácil. Quando não bateu o desemprego à nossa porta é fácil. Quando não tem doença é fácil. Quando tudo está bem na nossa vida é fácil. O negócio é ser alegre, é ser feliz, apesar das circunstâncias adversas. E a palavra que o apóstolo Paulo diz aos crentes que estão em Filipos é: alegrai-vos sempre no Senhor. E aí você pode dizer assim: mas você não sabe da minha história? Se eu contar a minha história, talvez até pedra vai chorar. Você fala sobre alegria, mas você não sabe a luta que eu estou enfrentando, a adversidade, o problema que eu estou enfrentando. Mas quando eu olho para o texto de Filipenses capítulo 4, verso 4, e penso no autor desse texto, e as circunstâncias
as quais ele estava inserido quando ele escreveu esse texto, me dá ânimo para ser alegre apesar das circunstâncias. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo escreveu essa frase, ele escreveu esse texto, ele estava na sua primeira prisão em Roma, algemado a um guarda da guarda pretoriana. Não podia fazer nada sem ter um soldado preso a si. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho motivos para estar triste, mas eu escolhi estar alegre. E alegre apesar das circunstâncias. Alegrar-me sempre. Alegrar-me sempre. Terceiro, alegria é cristocêntrica. Alegria é cristocêntrica. Olha lá o que o texto diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós não estamos falando de uma alegria pautada em coisas perecíveis, corruptíveis, falíveis. Estamos falando de algo que não pode ser o quê? Danificado. Estamos falando de algo que não pode ser o quê? Corrompido. Estamos falando de uma pessoa, estamos falando de Jesus. A nossa alegria está pautada na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós conseguimos nos alegrar. Alegria cristocêntrica. Porque quando eu olho para a nossa realidade, nós podemos ter o quê? Problemas emocionais, problemas físicos, problemas materiais, problemas espirituais. Mas a razão da nossa felicidade é Jesus Cristo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas eu quero pontuar aqui com vocês alguns possíveis ladrões da alegria. Porque nós sabemos que, apesar do mandamento bíblico de nos alegrarmos no Senhor, isso não muda o fato que nós passamos por o quê? Bons bocados. E existem alguns ladrões da nossa alegria, que querem tirar a nossa alegria, tirar a nossa paz, tirar o nosso foco. E nós precisamos ter muito cuidado para que nós não sejamos o quê? Assaltados pelos ladrões da alegria. O primeiro ladrão da alegria é o quê? As circunstâncias da vida. E aí eu pergunto para você, o que são as circunstâncias da vida? E são o quê? São muitas coisas. É uma doença, é um desemprego, é um roubo, é um divórcio, é um filho ou uma filha que entrou para o mundo das drogas. São tantas coisas. As circunstâncias da vida são o quê? Imprevisíveis, inevitáveis, inescapáveis. E se nós não tomarmos cuidado, as circunstâncias da vida roubam a nossa alegria. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, verso 12, disse: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E alguém poderia perguntar: o que te aconteceu, Paulo? E aí você basta ler o livro de Atos dos Apóstolos. Ele foi perseguido, foi preso, foi desacreditado. As pessoas não botaram fé nem mesmo na sua conversão.
foi levado para Roma, sofreu 3 naufrágios. Quantas coisas aconteceram ao apóstolo Paulo, mas ele diz: tudo isso que me aconteceu para o progresso do evangelho. E talvez a maior utopia do ser humano seja querer que Deus explique o porquê de cada coisa. E Deus não vai explicar. Porque Deus não está preocupado em explicar para o finito o infinito. O que precisa estar no meu e no seu coração é saber que tudo que nos acontece para um propósito e acontece para a glória de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo, escrevendo Romanos 8:28, diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto, segundo os seus propósitos. Então tudo que nos acontece está nos levando para um fim que glorifica o nome do nosso Deus. E o que nós precisamos ser nesse processo? Alegres. Porque senão as circunstâncias da vida vai nos fazer pessoas amargas. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé e confiar nele, apesar das circunstâncias. Número 2. As pessoas. As pessoas são um dos maiores motivos, uma das maiores causas de roubar a nossa alegria. Por quê? Porque pessoas machucam mais do que coisas. Por causa de pessoas, nós podemos ficar o quê? Amargurados. E a amargura é tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. E pessoas amarguradas são pessoas tristes. São pessoas infelizes. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, verso 3 a 5, as seguintes palavras: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como que eu e você conseguimos vencer o ladrão da alegria chamado pessoas? Liberando perdão. Tendo o mesmo sentimento que o nosso Senhor Jesus Cristo teve. Eu acho isso tão maravilhoso porque a pergunta é: por que é tão difícil perdoar? E a razão é porque existe um pecado que eu poderia chamar do pai de todos os pecados que nos impede. Chamado o quê? Orgulho. O grande problema das pessoas não liberarem o perdão é por causa do orgulho, por causa do ego. Porque o eu todos nós temos. O problema não é o eu, o problema é o ego. O problema é nós não crucificarmos o nosso ego. Nós preferimos perder uma amizade. Nós preferimos ficar 30, 40, 50 anos sem falar com uma pessoa até morrer, sem perdoá-la, a crucificar o nosso ego, o nosso eu. E aí a palavra de Deus diz que se nós não aprendermos a perdoar, nós também não seremos perdoados por Deus. Depois dá uma lida lá em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. A oração do Pai Nosso. Terceiro ladrão da alegria, e eu vou ser rápido. Preocupação com dinheiro. E aí eu te pergunto, você já brigou com alguém por causa de dinheiro?
Pessoas brigam por causa de dinheiro. Pessoas brigam por falta de dinheiro. A palavra de Deus diz que o dinheiro é a raiz do que? De toda contenda. Existem muitas pessoas que estão perdendo a alegria por causa do dinheiro. Por causa de um bem material. Não estão ajuntando tesouro no céu. E aí Filipenses capítulo 3, verso 19 diz: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Pessoas que perdem a alegria por causa do dinheiro. E terceiro e último, ladrão da alegria, a ansiedade. A ansiedade é o excesso de futuro. A ansiedade é o estrangulamento da alma. E pessoas que ficam presas entre esses dois mundos, o passado, que leva à depressão, e a ansiedade, ou seja, o excesso de futuro, deixam de viver o momento presente. Nós precisamos ser pessoas alegres, e nós só seremos pessoas alegres quando nós nos desvencilharmos dos ladrões da alegria. Que essa palavra fique no meu e no seu coração nessa noite, e que esse segundo fruto, ou esse segundo gomo do fruto do Espírito, nós possamos produzir e deixar de ser pessoas amargas e tristes. E agora eu pergunto para você, você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Se você não é, entregue a sua vida para Jesus e você será. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.